Nós temos um péssimo hábito que ele é absolutamente adoecedor e que apequena a nossa vida. E que quando a gente consegue mudar esse hábito, essa forma de enxergar a vida, ela muda, mesmo que não haja grandes mudanças internas. O nosso humor melhora, a nossa alegria, o nosso prazer de viver tende a melhorar quando a gente muda essa nossa forma de se comportar. Esse hábito é a nossa tendência de focar, de fixar, de destacar aquilo que é negativo e pouco ou nada valorizar, gozar o que é positivo, aquilo que temos, aquilo que construímos e o nosso modo de ser que é único e diferente das outras pessoas. Quando a gente muda essa perspectiva, a vida muda e também costuma mudar as coisas ao nosso redor. Essa nossa mania, esse nosso jeito de sofrer, de se lamentar e de se culpar pelos próprios erros, pelas faltas e pelas falhas, essa autocobrança excessiva, patológica, ela adoece e muitas vezes ela não corresponde à realidade. Ela está aqui no nível do pensamento, causando sofrimentos, pensamentos ruminativos, pensamentos excessivos. E a boa notícia é que isso é treinável, que isso pode ser modificável no nível do pensamento, na forma de se sentir. Não precisa que haja grandes mudanças internas. A gente tem essa tendência, me parece, e isso vem desde cedo na nossa vida, de sofrer, de falar muito daquilo que é negativo, de olhar para si e ver as falhas, e ver que existem coisas a serem construídas e sofrer por isso. E pouco ou nada valorizar, celebrar mesmo cada conquista que a gente realiza na vida. A gente tem a mania de olhar a vida fragmentada, olhar os pedacinhos e não conseguir enxergar o todo. Da onde a gente veio, onde a gente está, o que a gente pretende construir e ir celebrando e ir apreciando isto. Muitas vezes a gente deixa para gozar a vida quando a gente chega lá. E quando a gente chega lá nesse objetivo, de repente já perdeu a graça. E quando a gente chega lá, depois já vai ter uma outra coisa. Porque a gente vive numa sociedade que nos estimula o tempo todo a consumir. Nos estimula o tempo todo a pensar que falta. Você fez uma viagem linda, maravilhosa, mas agora já tem outra para você fazer. Você comprou uma casa, você está muito feliz nela, mas tem uma pessoa que tem uma maior. Você chegou num cargo excelente na empresa, mas tem alguém acima do teu. A sua empresa está muito boa, mas tem uma que está lucrando ainda mais. É um buraco que vai só se alimentando, não tem fim. Essa vontade de crescer, essa vontade de evoluir, ela é interessante. A gente ter essa motivação, essa energia, esse querer crescer, esse querer criar coisas, mas desde que isso seja vivido com paz, com alegria, com entusiasmo e não que isto seja um peso, uma autocobrança. É muito comum que a gente escute na clínica as pessoas falando que estão atrasadas, que se sentem atrasadas, porque com 30 anos já deveriam ter R$1 milhão, já deveriam estar num cargo X na empresa. E essas pessoas geralmente desconsideram, desvalorizam aquilo que já construíram. Elas não conseguem gozar do que têm, do que fazem, das pequenas frações da vida, dos momentos. A vida é o hoje. A vida é marcada por momentos, por situações que a gente vai vivendo. E essa idealização, né, de que
eu só vou ser feliz quando chegar no lugar X ou Y. Isso vai minando, isso vai estragando o nosso dia a dia. Temos uma tendência na sociedade a julgar as pessoas, a colocar um peso muito grande, como se elas não pudessem errar. Perceba quando sai na mídia que um casal famoso se separou, logo vem milhões de pessoas julgar, culpar, falar que aquela imagem que eles passavam não era real, tá vendo? Ó, se separaram. Então basta um erro, um deslize para que aquela pessoa não preste mais, para que aquele casal não seja mais uma referência. Mas e tudo que aquelas pessoas já viveram, e a história de vida delas, e os momentos lindos que elas já passaram, não valeram de nada? Uma separação não anula tudo o que já foi vivido. Uma demissão no trabalho, no emprego, não é o fim, não anula toda a sua construção ali na empresa. Uma amizade que ocorreu um desentendimento não precisa acabar. O outro não é perfeito, assim como você também não é. As relações poderiam ser muito melhores, as pessoas poderiam aprofundar muito mais as relações se esse sarrafo não tivesse tão alto consigo mesmo e com o outro. O outro vai falhar com você. Você vai falhar com o outro. Seja no campo da amizade, do trabalho, do casamento, empresarial, enfim, a gente vai cometer erros. Isto é humano. A gente tem dificuldade em lidar com emoções negativas. A gente acha que não podemos tê-las, que não podemos vivenciá-las. É uma superidealização, uma expectativa irrealista. E como eu disse no início, isto é absolutamente adoecedor. As pessoas, quando conseguem, na terapia, a gente vê muito isso acontecer, quando conseguem ressignificar as histórias que elas trazem de sofrimento, seja ali no casamento, no namoro, no trabalho, seja com os filhos. Quando elas conseguem ressignificar isto, elas mudam o modo como se sentem em relação àquilo e em relação a si mesmo. O humor muda, porque aquilo estava no nível do pensamento, da expectativa, muitas vezes irreal. É comum que as pessoas melhorem da ansiedade, melhorem da depressão, quando conseguem esse movimento de ressignificação de si mesmos, de si mesmas. Quando elas conseguem olhar por outro prisma, quando elas conseguem olhar o todo. Percebe que não é grandes mudanças externas que acontecem, mas é o modo como eu me relaciono comigo mesmo, com os outros. Às vezes os pais cobram os filhos, brigam, castigam quando eles cometem um erro, quando eles falham. Mas quando eles acertam, quando eles fazem algo nobre, algo bonito, eles não elogiam, eles não valorizam e não reforçam aquele comportamento. Portanto, passa-se a ideia para a criança, para o adolescente, que ele só vai ter a atenção quando ele fizer algo errado. Inconscientemente, isso fica gravado. É preciso que a gente também tenha a capacidade de elogiar mais. Nós temos uma facilidade muito grande em criticar, em julgar, em apontar. Mas por que a gente não consegue também elogiar, perdoar? É um ato de amor consigo e também com o outro. Isso de pegar mais leve, isso de diminuir a autocobrança, de baixar um pouco o sarrafo. Ninguém está assim tão feliz, tão bem acima de você. A vida, ela traz um monte de angústias. Viver é difícil, uma hora a gente vai acabar. A gente perde pessoas que amamos. E muitas vezes a gente torna ela ainda mais difícil do que é, ainda mais angustiante, porque a gente tem essa péssima tendência a focar no que é negativo, a olhar sempre a falta, a ficar buscando o tempo todo alguma coisa para completar, sendo que na nossa vida, na nossa história, já tem muita coisa bonita que foi construída, que foi feita, e que você pode gozar delas
hoje, nesse momento, não é no futuro. E é do seu jeito, do seu modo de ser, que é único. Compreenda isso e coloque isso na sua vida que algo vai mudar.